Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, no seu 12º ano, e vamos entrevistar um grande novelista, que é um guionista que faz telenovelas também, né? Mas que, como brasileiro, né, sabe que essa palavra tem uma certa mística, né? Os novelistas são essas pessoas que entram pela casa de milhões e milhões de brasileiros, né, ao mesmo tempo passando, apresentando pessoas que são personagens que viram pessoas, né, de convívio das famílias durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? E nesse caso específico do Virgílio, ele está terminando esse Três Graças, que é a novela que está no ar agora da TV Globo no Brasil. Também passa em Portugal, na TV Globo Portugal, mas que é um grande sucesso. Aliás, acabou de ganhar um prêmio de melhor novela do ano, domingo passado. Parabéns, Virgílio. Bem-vindos e obrigado por sua generosidade de parar aqui a escrita do último bloco de novelas para conversar conosco. Obrigado, Edson. É um prazer estar aqui falando para vocês de Portugal, para vocês da FCB Lisboa, né? E é uma honra estar aqui falando e o que eu puder contribuir aqui nessa conversa. Vamos falar muito de novela, né? Vamos falar muito dessa coisa do roteiro também, dessa parte da escrita e dessa coisa de se tornar uma família, né? Você falou isso aí na sua introdução. E é bem isso, os personagens das novelas acabam se tornando pessoas da nossa família, né? Porque ficam tanto tempo ali, acompanhando 6, 7 meses, e elas vivem dentro da nossa casa e meio que começam a fazer parte da nossa Uhum. vida ali também, né? Inconscientemente até isso acontece. É uma honra de novo falar com vocês aqui e estou aqui à disposição para o que você quiser perguntar. Antes de a gente entrar aqui na parte do instrumental, mais técnico da novela, vamos começar uma parte mais biográfica, né, e mais do Virgílio mesmo, até pegando por essa sensibilidade, né, do novelista brasileiro. Você pensava em escrever telenovela? Quando você era jovem, criança? Quando é que começou? Como é que foi sua chegada na ficção? Desde criança eu sempre gostei muito dessa coisa de criar histórias, né? Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, pequena, hoje ela tem 5 mil habitantes, quando eu nasci ela tinha menos, e eu sempre gostei de criar. Era um pouco chamado de mentiroso, sabe, de Pinóquio, porque eu criava histórias e contava como verdadeiras. Então, desde criança, mesmo pequenininho, aí, quando eu aprendi a ler, eu já pegava recortes de jornais velhos, pegava livros, lia rótulos de remédios, enfim. Sempre gostei dessa coisa da escrita e da literatura e da criação de histórias. E aí comecei muito ouvindo rádio e eu via futebol no rádio para ouvir os jogos de futebol e comecei a sonhar em ser um repórter, repórter de campo, repórter de esporte, futebol mais especificamente. E aí, ainda criança, eu fui embora, pré-adolescente, fui embora para Brasília. A gente se mudou para Brasília e lá alimentando esse sonho, tá, de fazer jornalismo, de ser repórter. Um tempo foi passando, eu estudando, e eu finalmente consegui me formar em jornalismo. E aí eu fui repórter, eu trabalhei como repórter na TV Globo, em Brasília, no SBT também, que é outra emissora aqui do Brasil. Só que eu não fui fazer esporte, né? Coincidentemente, coincidentemente não, ao contrário daquilo que eu esperava, Brasília não tem uma tradição no futebol. Assim, tem times de futebol e tudo, mas menores e que não tem a tradição que tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o estado onde eu nasci. E aí eu fui trabalhar em política, olha para você ver que ironia, né? Do esporte eu fui, Brasília é predominantemente política, e eu fui trabalhar ali, fazendo também reportagem de cidade, de serviço, enfim. Fui repórter de TV na TV Globo e, ao mesmo tempo, alimentando esse sonho, né, de escrever. E na faculdade de jornalismo eu já escrevia roteiros de curta-metragem, e escrevia crônicas também, enfim. E o Agnaldo, de repente, é fã de novela, né, sempre, Você desde assistia novela, gostava de novela e assistia acompanhava? novelas, adorava. E assim,
voltando nessa coisa de Minas Gerais, quando eu estudei lá, a gente tinha a nossa literatura era basicamente de uma coleção chamada Coleção Vagalume aqui no Brasil, que você deve conhecer, deve ter ouvido falar. Tinha muitas histórias ali, e, inclusive Éramos Seis, né, que é uma clássica história que acabou virando novela em algumas versões na própria Globo, SBT, enfim. E ali tinha uma coisa de realismo mágico, né? Tinha um livro chamado Menino de Asas, que era um menino que nascia de asas e voava e tal, e aquilo me encantava de uma forma. E olha pra você ver, coincidentemente eu fui ver depois as novelas do Aguinaldo, e era o realismo mágico, e aquilo foi me criando aquela coisa de, cara, eu quero fazer isso, é muito legal criar essas histórias, enfim. E aí fui alimentando isso. Aí um certo dia, acompanhando já as novelas do Aguinaldo há muito tempo, o Aguinaldo decidiu falar assim, porra, eu podia dar um workshop de novela, né, para uma galera que não tem oportunidade de entrar, tem muita gente que gosta e não tem acesso, vou fazer isso. Aí ele selecionou, ele fez uma espécie de vestibular. Nós escrevemos uma cena, foram mais de 1.000 inscritos, e ele selecionou 30 pessoas para vir aqui para o Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, para fazer esse curso, esse workshop com ele. E eu estava entre esses 30, vim, e Ok. fiz esse workshop de 30 dias. Aí falei, ah, bom, vou voltar para Brasília, e agora, né? Aquela coisa meio assim, poxa, meu sonho vai ficar por aqui mesmo, eu vou embora para Brasília. E aí, cara, 3 meses depois eu recebo um convite do Aguinaldo para trabalhar com ele. E aí, inicialmente, para a gente fazer uma espécie de DVD naquela época, né, em 2010, 2011, um DVD sobre a arte de escrever novela. Aí eu vim para o Rio, fiz o Eu comprei, roteiro. inclusive. Eu comprei e vi assistir. Pois é. Aí eu vim para o Rio, eu fiz o roteiro, vim para o Rio, eu fiz tudo. Eu fui iluminador, fui diretor, fui roteirista, enfim. Na casa dele, ele morava aqui na Barra da Tijuca. Eu estou no Rio de Janeiro nesse momento, embora eu moro em Brasília. E aí a gente veio, eu levei para Brasília, editei, lançamos o DVD e a partir daí nunca mais a gente se separou. O Agnaldo me segurou ali do lado dele e eu fiz o possível para ficar ali do lado dele também esse tempo, até que ele me chamou para trabalhar como colaborador em Império, depois do Sétimo Guardião. A gente escreveu o filme do Crow também para o cinema, que é uma continuação ali, né, da novela Fina Estampa, do personagem. E agora, isso como colaborador, né, no filme roteirista, mas agora eu estou como coautor. Ele chamou para colaborar, mas como coautor direto na novela Três Graças, que está no ar aí, estou com ele Com essa nesse projeto. coincidência também que são três Silvas, né? O Agnaldo Silva, o Virgílio Silva e o Zé da Silva. A gente sempre brinca com isso, porque quando a gente começou lá atrás, assim, a desenvolver o projeto, a sinopse e tal, a gente criou um grupo de WhatsApp e chamado de Três Silvas mesmo, nosso Uhum. grupo. E a novela Três Graças. E uma curiosidade, as pessoas perguntam, vocês são parentes, né? Você é parente do Agnaldo, você é o Zé da Silva. Aí eu, não, nada a ver, cara. A gente é Silva porque no Brasil o Silva é um sobrenome que predomina, né? Mas o Agnaldo é de Carpina, no interior de Pernambuco. Eu sou de Campo Azul, em Minas Gerais, interior de Minas. E o Zé da Silva é de Criciúma, Santa Catarina. Então a gente nasceu em extremos, digamos assim, né? Um no sul, eu ali mais próximo do sul, mas ali no norte de Minas, que é quase nordeste, e o Agnaldo lá em cima, que é Pernambuco. Então a gente se juntou, coincidentemente, também de três Silvas aqui já nessa coisa do roteiro, E da sendo os coisa da escrita da Silvas novela. possivelmente com algum pé em Portugal, né? Porque Silva remete sempre para a terrinha, né? Sim, sim, eu acho que eu nunca pesquisei a fundo as coisas que vieram, as pessoas que vieram antes de mim, mas talvez eu tenha, né? Porque se eu descobrir, eu quero até, inclusive, tirar a cidadania portuguesa, quem sabe, né? Se eu não consigo isso aí. Já Mas, foi mais enfim, fácil. Já a foi gente tem mais uma fácil. influência muito grande, né? Todo mundo sabe que Portugal é uma influência enorme aqui no Brasil e hoje a gente é uma influência em Portugal, né? A gente está fazendo um caminho inverso, principalmente com essa questão da novela que é brasileira, que é um fenômeno em Portugal. A gente sabe que o português gosta muito e valoriza muito a nossa novela, né? A novela brasileira. Certo. Eu até aproveitava deixa então para partilhar com o pessoal a apresentação da novela do início,
Ou seja, antes dela estrear, né, a Globo costuma fazer um trailer, digamos assim, que é uma coisa de dois, Sim, 3 minutos, em que dá um enquadramento geral do que vai ser a trama, né, que depois, no desenvolvimento, vira outra coisa, costuma virar outras histórias, né? Mas só para dar aqui um pouco de enquadramento a todos, aí a gente volta a falar com o Virgílio sobre a novela em si, sobre a sua maneira de escrever, e seus métodos e as suas coisas. Vou só ok. compartilhar aqui com o som. Estou compartilhando. E vamos aqui buscar. Isso aqui é uma casa só de mulheres. As três Maria das Graças. Uma cuida da outra. É isso. Três Graças é uma novela sobre três mulheres fortes. Elas são pessoas que têm que lutar pela vida e que são muito unidas e se amam. A Gerluce é uma mulher muito forte, é uma heroína de novela, né? Eu não vou ter medo, não vou recuar. Mesmo que seja difícil. Vai dar tudo certo, minha filha. Eu juro. A Gerluce é uma mulher muito batalhadora, é filha de Lígia e mãe de Joelle, que tem 15 anos. Deu positivo. Tô grávida. A mesma história. A minha e a sua. A Joelle engravida do Raul é um namorado secreto. Sabe aquele casal que tem tudo diferente um do outro, mas eles se amam muito? Eu quero saber o nome do pai do seu filho. Uma doença grave afeta a matriarca dessa família, então elas vão à Fundação Ferretti, que é uma instituição que fornece medicamentos de graça para essas pessoas doentes. A Lígia, ela tem uma doença pulmonar e que deixa ela bem debilitada. Elas recebem esse remédio da farmácia popular, da Chacrinha. A gente percebe que não há uma melhora. Esses remédios não estão fazendo mais efeito. Eu tô morrendo. O Ferretti, ele é um cara muito obstinado, ele é um cara muito frio. E ele vende muito bem a imagem dele. Ele engana o povo com remédio da forma mais cruel possível. Os nossos remédios são falsificados, por isso que não faz efeito. O Ferretti, ele é casado, mas ele tem uma amante, que é a Arminda. Eles são parceiros no crime. O casamento da Zenilda com Santiago Ferretti é um casamento muito longo. Ela é traída pela melhor amiga e pelo marido. O Brasil inteiro sabe, só ela que não. A Arminda é uma mulher à beira de ataque de nervos. Ela tá o tempo inteiro em ebulição. É aquele tipo de pessoa imprevisível que você pode esperar qualquer coisa. Empregada aqui em casa não tem hora pra ir embora, só tem hora pra chegar. Cadê a Gerluce? A Josefa é mãe da vilã da novela, que é a Arminda. Ela tem uma cuidadora em especial, que é a Gerluce, que ela se identifica muito. E a dona Josefa precisa desse amor, dessa companhia, porque ela tem uma relação muito difícil com a filha. Depois, a maluca da família sou eu. A relação do Raul com a Arminda é uma relação totalmente conturbada. Mas quando ele tá com a Joelle, ele é outra pessoa. E esse filho da Arminda é justamente o rapaz que vai namorar a Joelle e vai acabar por engravidar a Joelle. Ou seja, as duas histórias, os ricos e os pobres, acabam se misturando e se mesclando. Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder. Você conhece ela? A Gerluce? Trabalha na casa da dona Arminda. Ela conhece o Paulinho na hora que ela tá menos focada no amor. Paulinho, ele é um policial super ético, justo. É um cara muito focado no trabalho. Os dois têm um senso de justiça muito grande. E se ele anda pra frente e pra trás com a tal da Gerluce, o que é que eu faço? Eu acho que a Gerluce não mede esforços pra cuidar de quem ela ama. Eu acho que no momento de desespero, ela é capaz de muito mais do que o próprio senso de certo e errado diria normalmente. Quero
quero que essa farmácia da Fundação Ferretti que se dane, porque eu vou denunciar esses criminosos. A história do Agnaldo nos trouxe uma São Paulo humana e verdadeira. Três Graças é um novelão que você tem que fazer pra salvar quem você ama. Tem drama, tem comédia, mistério, tem amor, muito amor, mas tem mais que tudo, intensidade. É Agnaldo Silva na veia. Segunda. Queria convidar todos vocês para assistirem a nossa novela Três Graças, um novelão do Agnaldo Silva, no horário das 9 da TV Globo. Três Graças. Só a verdade cura. O conceito, né, que fala aqui, só um Mas é o minutinho, seguinte, quando você vê que toda a plateia está capturada, que é o novelão, né, que é uma maneira muito própria do brasileiro falar de melodrama, né? E aí, Isso, é a novela clássica, né? Que a novela. gente chama. O que Três Graças é um novelão ou foi um novelão, né? Está sendo um novelão, do seu ponto de vista? É porque ela traz todos esses elementos, né, que a novela clássica, como eu acabei de falar, tem. Assim, a gente evoluiu muito nos últimos anos com a coisa da narrativa, da forma de contar histórias, mas e a gente acabou levando isso para o lado da produção de novelas também no geral. Mas aí a gente meio que sentia falta de ter aquela coisa do absolute novelão, né? Que é como a própria TV Globo lançou no marketing aqui quando lançou a novela, que era ter todos aqueles elementos de drama, de mocinha que tem toda aquela carga para carregar, né? Ela, uma mocinha clássica que se apaixona, que tem que cuidar da família e que tem que trabalhar, enfim. E ela traz esses elementos do drama, da comédia, os conflitos que são inerentes a essa coisa do dramalhão, né? Do melodrama. O folhetim, como já se fazia lá no século passado, no início, né, com aquelas coisas da publicação nos jornais semanais e tal. Então a novela traz isso. E ela é chamada de novelão porque ela traz essa coisa da mocinha que carrega toda a história. Tudo orbita em torno da Gerluce, né? Toda a história da novela vai para ela, converge para a Gerluce. Então, ela é que comanda. O Agnaldo até fez um tweet essa semana dizendo para Sophie Charlotte que a novela foi feita para ela, porque de fato a novela é da protagonista, né? Os outros personagens todos ficam ali em torno dela e todas as ações originam a partir da protagonista. Então, quando a gente fala em E é novela. uma regra, né? Que é uma regra que deveria funcionar. Às vezes não funciona, né? Às Sim. vezes não funciona. E o que tem de moderno nisso, nessa novela clássica, mas com toque de modernidade? Essa coisa da mocinha que não é a mocinha sofredora, que vai sofrer da novela do começo até o último capítulo, quando ali sim ela tem uma grande, né, uma coisa que meio que lava a alma do público, que faz com que ela dê a volta por cima e tal. Mas a gente está construindo isso de forma diferente. A gente está mostrando a Gerluce de uma forma que ela vai lá, ela tem a ação na mão dela, ela tem o controle da história. Ela não fica aquela mocinha submissa, que sofre na mão da vilã, que não tem, por exemplo, o triângulo amoroso, né, que tem aquele vértice do triângulo que está ali sempre para destruir o relacionamento do casal. Não tem o que destrói o relacionamento do casal, que na verdade não é uma destruição no sentido, é o que incomoda os dois ali, essa coisa do dilema ético, moral, do que cada um está fazendo, né? Então, a gente meio que trouxe um pouco isso de diferencial nesse novelão E é clássico. as Três Graças. Agora eu explico para o pessoal as Três Graças, né? Porque é a partir das Três Graças que esse dilema ético se torna mais claro, né? Exatamente. As Três Graças, a gente quis fazer uma brincadeira com a escultura, né, do Antônio Canova, que é lá da Itália, lá do século, não sei dizer exatamente o século agora, mas assim, que tem mais de 200, quase 300 anos. E brincar com esse nome, que é um nome bem comum no Brasil, que é a Maria das Graças, né? Maria das Graças é um nome comum no Brasil. Então,
A gente usou o primeiro nome, né, o prenome de Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças, Joelle Maria das Graças. Então todas são Maria das Graças e a que está vindo agora, o bebê da Joelle que nasceu, também vai ser uma Maria das Graças. Então a gente quis fazer essa referência da imponência da escultura, que é das Três Graças, que simboliza aquela coisa ali dos ricos, né, do mundo dos ricos, e que ao mesmo tempo tem uma relação com as Maria das Graças, que são pessoas batalhadoras, famílias de mulheres, mães solo, que sempre lutaram arduamente para criar os filhos, os próprios filhos, e que também é uma coisa que acontece muito no Brasil. E a gente quis mostrar esse paralelo dessa grandiosidade daqui, que os ricos usam a escultura, essa coisa grandiosa da escultura, como um cofre, onde eles guardam o dinheiro que eles roubam, que é o dinheiro da Fundação Ferretti, só para explicar bem, que é um cara que é um benfeitor da sociedade paulistana, que pega esse dinheiro de entidades públicas e privadas para supostamente curar doenças graves de pessoas que não têm condições de pagar pelos remédios de alto custo. Só que ao invés de usar esse dinheiro, ele vai fabricar remédios de farinha a baixíssimo custo, não tem praticamente custo algum, e desvia o dinheiro para se enriquecer, né, dentro desse sistema de corrupção. E as pessoas começam a morrer, e a mãe da Gerlúcia, a Lígia Maria das Graças, é uma dessas mulheres que dependem desse remédio. E aí a Gerlúcia trabalha, né, novela, você sabe como funciona, justamente Um na novelo, né? casa, né, na casa da vilã, que é quem se aproveita desse dinheiro para ficar cada vez mais rica, junto com o vilão, que é o amante dela, o Santiago Ferretti. E a Angelucci descobre isso, e ela tenta, de todas as formas, denunciar isso, né, das formas legais. E aí ela vai à polícia, na polícia o cara intimida ela, o delegado, que é um cara comprado pelo Ferretti. Ele intimida e fala, olha, você lutar contra o Ferretti, você vai ser Davi contra Golias e você não vai conseguir. Você não tem condições financeiras para bancar advogados. Então ele intimida a Genluce. A Genluce vai atrás do Paulinho, que é um policial, que é o namorado dela, e tenta falar com ele, mas primeiro ela sonda ele. E aí? O Ferretti, ele fala, o Ferretti é capaz de me matar, né? Aí ela, apavorada, ela fala, minha mãe está morrendo, meu namorado pode ser morto, eu não vou deixar isso acontecer. Então ela tem a ideia, que não é a ideia que recomendável, né? Que é cometer o crime, formar uma quadrilha de vítimas dessa Fundação Ferretti e roubar essa escultura para vender e aí sim comprar os remédios de verdade para o povo que precisa. Só que aí a surpresa maior vem que quando eles abrem a escultura, lá dentro tem o dinheiro, então eles acabam não tendo que vender a escultura. E ela começa a fazer um movimento de gente que tem interesse nela. Aí tem o Casper, que é o dono da galeria, que sonha em ter essa escultura na galeria dele, faz coisas absurdas, impossíveis para ter, e aí vai desenrolando a novela, que está no ar ainda na reta final, e ainda tem muita história para contar até dia 15 de maio. É Não basicamente essa faltou história. história. Porque às vezes falta Oi? história. Tem novela que falta história no final. Não faltou história. O estoque Então, foi bom. essa novela também, ela está sendo bem elogiada, graças a Deus, porque a gente não teve a famosa barriga, que aqui no Brasil, não sei se os portugueses conhecem a expressão, é quando você meio que fica criando coisas alternativas ali para poder cozinhar um pouco a história, para pegar a reta final e entregar a história completa. Nessa novela, não, a gente está fazendo o possível, e às vezes até o impossível, para não deixar que tenha barriga, para que todo dia tenha um acontecimento e que todo dia leve a novela para frente, para que as pessoas não falem, ah, estão enrolando. Não, a gente está fazendo o possível para não ter a enrolação que a gente chama, né? Isso remete para carpintaria. Você, nesse momento, a sinopse que vocês apresentaram, ela está ainda válida? Ou se já houve grandes divergências? Não, não. A gente tá seguindo a sinopse como estava. Tem alguma coisa ou outra que muda no meio do caminho, mas assim, não drasticamente. A gente está tendo a felicidade de contar a história exatamente como a gente escreveu lá atrás na sinopse, né? A gente tem aquela coisa, a gente construiu o arco, obviamente, dos principais,
das principais tramas, começo, meio e fim, mas aí você sabe que uma novela de 180 capítulos, você precisa todo dia criar algo novo para poder atrair a atenção do público, porque você sabe, a nossa vida, nosso dia a dia é linear, né? Você não tem emoções todos os dias da sua vida. Você tem emoções com quando alguém morre na sua família, quando você se casa, quando você tem um filho. Isso não acontece todos os dias. A novela não. A novela tem que acontecer todos os dias uma emoção. Então, para prender o público, a gente tem que criar isso. E felizmente a gente está conseguindo criar essas emoções de uma forma que está levando ela até o final sem mudar o que a gente tinha previsto. É exatamente isso. A Gerlúcia agora, depois que ela denuncia, ela vai presa pelo namorado, que é policial, depois ela vai ser julgada, e aí ela vai ser condenada, obviamente, porque ela cometeu um crime, formou quadrilha, sequestro, assalto à mão armada e tudo. Mas aí a coisa maior, que é o roubo, a corrupção do Ferretti, vai meio que se sobrepor a isso e tal. Não é recomendável que ninguém faça, mas ela fez num momento de desespero, de forte emoção, né? A mãe estava morrendo, enfim. Mas a gente seguiu toda a sinopse, está seguindo toda a sinopse e vai terminar com o que a gente já previa na sinopse também. Aqueles Não famosos. teve mudança de rota, não. Não teve, não. Mas poderia ter, certo? Poderia, acontece de ter. Agora, no caso das novelas que eu trabalhei com o Aguinaldo, e nenhuma teve mudança de rota. A gente Eu seguiu ia perguntar o que isso, se estava mesmo Império, na por exemplo, sinopse. também teve, foi tão linear como isso, ou seja, é muito do método do próprio Aguinaldo preparar uma boa Exatamente, sinopse. exato. O Aguinaldo, quando ele constrói a sinopse, ele já tem aquela coisa tão amarrada ali do começo ao fim, que não tem como você, a não ser que aconteça uma coisa extraordinária no meio do caminho, e aí você tem que mudar, mas não aconteceu. Não aconteceu. Em Império aconteceu, a atriz ficou doente, vocês tiveram que substituir ela Ah, por ela, tá, não, na versão mais nova, né? Virou realismo mágico do nada, né? aí foi uma coisa que, mas aí não foi uma questão de a sinopse continua a mesma. Sim, O sim, que sim, sim. aconteceu com a Cora no fim da novela era o que estava previsto para acontecer com a Cora, que era a Drica Moraes. Depois a Drica adoeceu, porque ela estava num tratamento e tal. Na verdade, ela nem adoeceu, ela estava num tratamento, tinha saído de um tratamento de câncer, quimioterapia, e aí ela estava mais fragilizada ainda. Hoje, graças a Deus, ela está totalmente recuperada, curada, já fez outras tantas novelas, enfim. E aí foi uma história curiosa, porque o Rogério Gomes, o Papinha, ligou para o Aguinaldo e falou: Aguinaldo, a Drica não vai dar para ela continuar. O que que a gente faz? A Cora, que é a antagonista, enfim. O Aguinaldo disse que não pensou duas vezes, falou assim: traz a Marjorie de volta. E aí todo mundo: como? Que loucura é essa? Traz a Marjorie de volta. A gente dá um jeito e ela volta. E aí na primeira cena que ela chega com o comendador, né? Ela entra assim no quarto, ele olha e fala: o que que foi? Ela foi: ué, você. A Cora rejuvenesceu, ela, foi mijo de jacaré, alguma coisa do tipo, não lembro exatamente a fala. Mas aí tá, e o público, a audiência nesse dia foi lá em cima, o público comprou junto com ele a ideia, e a Marjorie foi até o final dela, que foi morrendo num desfile de carnaval, salvando o comendador, né? O tiro era para ele. Tá certo. E não houve essa questão. Com Três Graças. Explica um pouquinho de um pessoal como é que é o processo depois do arranque da novela. Vocês entregam a sinopse, né? E há uma escalação de elenco, né? Que é feita em parceria entre a direção e os autores, certo? E produção, né? E depois ela Certo. vai para o ar, né? Como é que depois é o seu dia a dia de trabalho? E vocês são três, inclusive, né? Há É, um detalhe, né? essa coisa de dividir a autoria, foi o Agnaldo que começou com isso lá atrás, em Tieta, se não me engano. Ele chamou o Ricardo Linhares e a Ana Maria Moretson para dividirem com ele a autoria de Tieta. Ele disse que alguns colegas até ficaram assim: mas será, Aguinaldo, que isso é legal e tal? E ele falou assim: vamos em frente. Eu acho que todo mundo é. Porque o Aguinaldo tem uma coisa muito legal que é a equipe, entendeu? Ele sempre trata como equipe. Não tem essa coisa, você é mais, você é menos, porque você é colaborador, não. Todo mundo. Ele acata ideias de todo mundo dá ideias para a novela, para a trama, a gente faz reuniões, enfim. Então ele tem esse lado também, além da generosidade que ele tem por todos os lados, ele tem ainda mais essa, né, de quando está trabalhando. Então é isso, a gente entrega a sinopse, a emissora aprova, e aí já fala: ó, pode começar a escrever os capítulos. E aí a gente escreve os dois primeiros blocos de capítulos, entrega para eles.
E Cada aí tem bloco outro, tem, cada bloco tem quantos capítulos? 6 capítulos. É porque aqui no Brasil, não sei se Portugal é assim, é segunda a sábado. A novela, a gente chama bloco, cada bloco é de uma semana, segunda a sábado. A gente entrega os 12 primeiros capítulos, que são dois blocos, e aí a emissora avalia de novo e diz, ó, tá aprovado, pode seguir. E aí, quando está se aproximando, isso com a outra novela que está no ar, ainda no começo, talvez. A gente começa bem antes do processo. E aí, aí a emissora chama e fala, ó, vamos começar a pré-produção. Aí começa a pensar em elenco, começa a definir questão de locação, aí tem toda aquela produção, pré-produção de cenários, enfim. E aí entra o processo até começarem, de fato, as gravações da novela. E aí, quando começam as gravações, quando a novela já estreia, a gente já tem uma frente bem boa de capítulos. No caso de Três Graças, acho que a gente já tinha 50 capítulos escritos. Mas hoje é menos, né? Hoje a frente está menor, porque aí a gente, quando a novela estreia, o ritmo também diminui um pouco, até para a gente acompanhar a novela, o processo, para ver como tá, o público está recebendo, enfim. Até por essa coisa que a gente falou antes, de repente, mudança de rota no meio do caminho. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Você escreve todos os dias, por exemplo? Vocês três escrevem Todos os todos, dias. Todos os todos os dias. dias. A gente escreve, a gente se reúne, eu, o Zé e o Agnaldo, a gente reúne a equipe, depois reunimos eu, o Zé e o Agnaldo, Por Zoom? para definir Por Zoom ou pessoalmente? mais online, porque às vezes, por exemplo, o Agnaldo fica em Portugal, eu em Brasília, o Zé Rio e Santa Catarina, então, mas a gente eventualmente se reúne presencialmente também. Ontem mesmo a gente esteve no Projac, ficou lá umas 4 horas reunidos, já definindo o último bloco da novela, o que deve acontecer, como é que a gente vai encaminhar. E aí, mas a gente está sempre reunido online. E aí eu, o Agnaldo e o Zé fazemos as escaletas e aí distribuímos entre a equipe para escrever cenas. Agora a gente mesmo acabou de fazer uma aqui que já Escaleta, que distribuiu para a equipe. explica o pessoal, escaleta aqui que é Ah, literalmente tá. o esqueleto do capítulo, né? Ou seja, né? Sem os A diálogos. escaletar um capítulo é mais ou menos escrever em prosa, cena a cena, indicando, por exemplo, cena um, é, o Ferete desce do carro, entra na fundação, lá no escritório ele encontra o Rogério e os dois têm um embate, porque o Rogério descobriu a falcatrua, os crimes do Ferete. Aí os dois têm um embate e eles brigam e tal, enfim. Essa é a indicação da cena. Aí chega para a gente, para quem escreve a cena, e ele vai fazer os diálogos, transformar aquela cena em diálogos, que é como a gente entrega para a produção, para os atores. E essa escaleta tem todas as cenas, a cena a cena até o final do capítulo. Como a novela é muito conversado, né? Ou seja, a novela brasileira, pelo menos, há muito diálogo, né? As pessoas têm que falar o tempo todo, né? É, Exato, o exato. grande trabalho vem também depois, né? Ou seja, de esticar essa história da escaleta para criar emoção, realmente, né? Ela conversa Exatamente. quase sempre, né? E aí, a partir dessa indicação, a pessoa que está escrevendo pode criar. Ela não precisa, não vai sair daquela linha que está proposta, mas ela pode criar falas, tensões, tá? Intenções dos personagens, tudo. Então, a nossa equipe ela tem essa liberdade também de criar na hora da escrita da cena. Depois esse capítulo é relido, né, por todos, possivelmente, Ah, né? tá. Aí a gente passa, a gente monta, ele vem pra gente, a gente monta, aí o Zé e o Agnaldo fazemos as nossas revisões, o Agnaldo sempre faz a revisão final, e aí já manda para a produção. E você depois assiste no ar todos os dias, como um telespectador, ou você vê o capítulo antes? Não, a gente não, a gente só viu os 10 primeiros capítulos antes, porque foi bem antes de a novela começar, e aí a gente teve tempo de assistir lá no Suíte, na edição. Mas hoje eu assisto como telespectador normal, a gente não tem tempo de ver o capítulo antes, não tem como ver, E fica, entendeu? tem surpresas, às vezes, com o que você vê? Cara, é surpreendente sempre, porque assim, a gente escreve uma cena pensando, olha, o ator vai fazer assim, vai fazer assim.
e é uma surpresa positiva, porque o ator surpreende positivamente, entendeu? Sai muito melhor. Eu já me peguei arrepiando, chorando, e assim, como telespectador comum mesmo faz, entendeu? Naquele momento que eu estou vendo a novela, eu me esqueço que eu escrevi, entendeu? E aí eu fico ali como. Aí Volta. as emoções vêm, porque se você para ficar analisando, essa cena eu escrevi assim, eu não faço isso. Eu assisto como espectador mesmo, para sentir as emoções, para sentir a vibração. E aí eu acho que quando me toca, eu já sabendo da história, eu falo, poxa, eu acho que tocou o público também. É uma leitura que eu faço eu também, não sei se está certa essa leitura, entendeu? Outro dia eu estava vendo uma notícia do caderno de televisão de um site, né, Notícias da TV, era sobre audiência, né? Aí eu acho que tive um pico de audiência, porque a manchete era essa, mais ou menos. O Brasil parou para ver a personagem levar uma bolacha da mãe, porque ela finalmente ela ia, que era a Joesley, né? Que ela ia levar, ela ia supostamente ia apanhar da Lúcia, supostamente, mas depois acabou não apanhando muito, levou só um tabefe, uma coisa assim. Para decepção de todos, foi só um tabefe. Essa cena especificamente, você imaginava que haveria essa atenção tão grande do espectador? Eu acho que a experiência mostra um pouco para a gente que a gente sabe os momentos que a novela vai ter talvez esse pico de audiência, né? Porque era um momento que foi construído aquela coisa toda da filha vender a, a filhinha dela para os traficantes de crianças e naquele momento que a Genuce sabe daquilo, a Genuce não é uma mulher violenta, ela nunca bateu na filha, mas aquilo foi de uma emoção tão forte, tão visceral, que eu acho que foi até involuntário quando ela faz na Joelle, porque ela, na verdade, pega o Raul, porque eles contaram a história, foi por causa do Raul. A Joelle foi praticamente coagida, ela sofreu uma pressão é, psicológica terrível, porque ela viu o traficante com a arma apontada para a cabeça do pai da filha dela. E se você não pagar, você morre. Ela vendo aqui para uma menina de 15 anos grávida, aquilo é uma violência emocional terrível, né? Então ela, tá bom, eu vendo, eu entrego a criança. E criança na barriga ainda. Agora eu entendi mais a cena, porque eu não vi a cena. Eu disse, mas como é que ela consegue, depois de vender a filha, ainda as pessoas gostarem dela? Não, ela foi obrigada a fazer. É uma situação limite, né? A novela está dizendo isso, Exatamente, né? Sim. exatamente. Foi uma extrema, sabe? Uma situação extrema, limite mesmo, porque aí ela fala. Como é que ela vai ver? Ela sabe, porque é uma coisa, pensa com a gente, olha, a bebê está na minha barriga ainda. O pai dela pode morrer na minha frente. Caramba. Tá bom, eu entrego minha filha quando ela nascer. Daqui até quando ela nascer, muita coisa pode acontecer. Mas aí a traficante de bebês ficou em cima, até que houve aquela coisa que a mulher que ia comprar se aproximou dela, se passando por uma boazinha que estava grávida também, fingindo uma gravidez, enfim. A construção veio nesse sentido. Por isso que as pessoas. E aí as pessoas esperavam que batesse mais na Joelle, porque eles acham que a Joelle foi um pouco burra no sentido de ter vendido. Mas aí tem toda essa comoção, né? Essa pressão numa criança. A adolescente tem 15 anos, está grávida, mas tem 15 anos, né? E aí teve essa coisa. A Geluce bate no Raul e dá um tapa assim na Joelle, e aí meio que involuntário até. Ok. Mas aí o pessoal lava a alma, né? O pessoal gosta muito dessa coisa, principalmente nas redes sociais, as pessoas ficam assim, tem que bater, tem que bater. Não sei por que tem esse culto um pouco à violência, que não é legal também, né? De certa forma. Mas isso remete à questão de como é que é escrever hoje com as redes sociais. Mas antes de eu perguntar isso, amigos, sala aberta, quem quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão, ou faz uma indicaçãozinha, ou manda uma questão pelo chat e eu leio aqui para o Virgílio. Alguém quer já fazer alguma questão? Ó, Gustavo Eu, Moraes. que, eu Sim. queria fazer uma pergunta. Bom, Virgílio, tudo bem? Virgílio também foi meu colega dessa segunda turma da Masterclass do Agnaldo, a gente já se conhece. A minha pergunta é em relação à sinopse, puxando aquele gancho da sinopse, porque eu tive uma experiência agora onde eu escrevi uma sinopse. Eu estou fazendo uma pós-graduação em roteiro de telenovela pela Unifaixa, e aí o trabalho de conclusão de curso é fazer uma sinopse. E aí, quando a gente foi se reunir para poder fazer a sinopse, é uma sinopse feita em 3 mãos,
E aí rolou um pouco aquele bate-cabeça, como fazer uma sinopse em 3 mãos. Eu queria ouvir de você como foi a sua experiência, porque da minha experiência a gente acabou é, decidindo que eu escreveria a sinopse não inteiramente sozinho, mas como ter uma pessoa para se ter uma unidade de texto, né? E não ter tipo, diferentes vozes dentro da sinopse, porque no nosso processo, cada um, de primeiro momento, foi escrevendo uma parte, e aí, e quando a gente foi ler as 3 partes de cada um, a gente falou, nossa, mas tem três tipos diferentes, 3 vozes diferentes, como é que a gente unifica, como é que a gente faz a coisa ser homogênea, né? Então, mas a gente conseguiu fazer isso dessa maneira, eu escrevendo, tomando na frente, ela sempre vendo e tal, então eu queria saber da experiência de vocês três. Tudo bom, Gustavo? Bom você estar aqui, hein? Muito Tudo legal, jóia, tudo jóia. muito legal. Felicíssimo de estar aqui te prestigiando, amigo. Ah, que legal. Ó, cara, a minha experiência com o Agnaldo foi muito interessante, porque assim, estava na pandemia e ele estava sem contrato com a Globo, eu também eu tinha ido para Minas, para minha cidade lá no interior, levar a minha mãe para fugir da Covid, né? E aí eu estava lá e ele me liga e fala assim, Virgílio, você não quer vir para São Paulo para a gente escrever uma sinopse? Eu estou com uma ideia aqui. Eu falei, pô, na hora, né? Ignorei a Covid, fui, lógico, me protegendo, mas fui. E aí eu fiquei mais ou menos um mês em São Paulo com ele. Ele chegou com uma ideia, falou assim, ó, a minha ideia é inspirada num acontecimento real, que foi um roubo de um cofre de um ex-governador de São Paulo chamado Adhemar de Barros, e tinha um movimento revolucionário na época da ditadura que descobriu que tinha esse cofre no Rio de Janeiro, na casa dele, no bairro de Santa Teresa. E eles foram, armaram esse assalto, entraram na casa, pegaram esse cofre, e aí esse cofre tinha acho que 2 milhões de dólares, né? Também. E o curioso é que quando eles pegaram esse cofre, levaram, eles falaram, porra, e agora, como é que a gente vai abrir esse cofre? A gente não tem o segredo dele, não tem a senha. E eles tiveram uma ideia, assim, meio surreal. Eles encheram o cofre de água, e usaram um maçarico, porque fogo, né? Se eles usassem o maçarico nele sem água, ia queimar o dinheiro que estava dentro. Então, eles abriram o cofre, enchendo ele de água, usando o maçarico. Aí, quando abre, tá lá o dinheiro todo molhado, todo encharcado de água. E aí eles dependuraram, secaram esse dinheiro, enfim. Esse dinheiro serviu para esse movimento revolucionário que era contra a ditadura, a fazer algumas coisas lá que eu não me lembro exatamente o que eles fizeram com esse dinheiro. Enfim. E aí o Agnaldo se inspirou nessa história. E a gente foi na casa dele, eu ia todos os dias, a gente se reunia e falava, mas eu acho que a gente pode usar no lugar dessa, porque a gente criou uma ficção, e não né, exatamente a história real. Aí a gente conversando, foi conversando, até descobrir que, e uma escultura no lugar do cofre. Nessa escultura, o cara que é o bandidão, o vilão da história, rouba o dinheiro e guarda ali dentro. E aí a pessoa que é vítima. E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí chegamos nos medicamentos. Tinha saído na época a notícia de que a polícia tinha prendido uma quadrilha de medicamentos falsos e tal. E a gente pegou isso e falou: e se esse cara fornece medicamentos falsos para quem precisa, para pessoa doente e tal? E a gente foi criando. E aí, depois dessa base criada, aí entrou o Zé da Silva com a gente. E aí a gente continuou desenvolvendo a sinopse. E aí, o método foi esse, cara. A gente se reunia, cada um dava uma ideia, fazia, a gente se reunia toda semana. Aí com o Zé da Silva a reunião era uma vez por semana. E aí a gente falava, e é isso, a gente criava um personagemzinho, um personagem assado e tal. Mas aí eu escrevia, o Zé passava pelo Zé, e aí para o Agnaldo, que dava o toque final, que era o toque dele, entendeu? E assim a gente escreveu a sinopse. Então, tudo, assim como os capítulos hoje, a revisão final é feita pelo Agnaldo, a sinopse também foi feita assim. Mas Entendi. todas as ideias a gente dava em conjunto e o Agnaldo tem uma coisa ele nunca diz não para uma ideia, que é uma coisa da publicidade também, né, Edson? Que na publicidade eu vejo que todas as ideias ali, quando você se reúnem para fazer ali chama de brief, né? Fazer um briefing, fazer assim. Brainstorm. Brainstorm, isso. O brainstorm, toda ideia é aceita, né? Depois vocês vão Não, avaliando. toda ideia é chumbada, na verdade, por alguém, né? Depois aí Isso. sobra alguma. Na verdade, é o princípio Não. Então, para o parecido, mas não Agnaldo, o ele, mesmo. ele, ele nunca diz não, mas ele fala, mas a gente pode fazer isso, mas dessa forma, entendeu? Então, a gente tem sempre
É porque o Agnaldo é a experiência máxima nessa coisa da novela, então a palavra dele é meio que uma ordem, não no sentido de imposição dessa coisa, mas no sentido de que ele sabe quando. Às vezes a gente tem uma dúvida, viu, Gustavo? Às vezes a gente fala assim, Agnaldo, a gente está pensando na morte do Jorginho da novela, falando agora. O Jorginho vai morrer, mas ele não vai morrer mais pela doença, ele vai ser morto. Mas a gente, quem mata ele? O Ferete? Não sei o quê. A gente fala com o Agnaldo fala assim, a Samira. Sabe? Ele tem uma facilidade de ver a coisa. E a gente fala, pô, por que que a gente não pensou nisso, né? Então ele tem essa coisa da rapidez de E raciocínio, essa decisão também decisor. acaba por levar para várias subtramas vão sendo criadas a partir desse caminho, né? Ou seja, né? Exatamente, exatamente. Respondi, Gustavo? Respondeu, entendi que vocês fizeram tudo a 6 mãos mesmo, né? Isso, a gente fez as 6 mãos. Legal, Inclusive, legal. eu ia Obrigado, ligar Virgílio. contigo, você tinha perguntado como é que fazia com 3 mãos. No início, eu falei, com 3 mãos são os 3 manetas, né? Quando mal são 6 mãos, né? E no final, É, é, você falou assim. eu falei a 3 mãos, não? Não, não, o Gustavo começou a perguntar Ah, como tá. é que você Ah, faz a 3 mãos. foi, acho que na minha pergunta, né? Na minha pergunta. É, não, mas é normal. É assim o nosso A trabalho. Mas eu acho que Luciana, esse. a Luciana do Vale também tem uma pergunta. Oi, Opa, Luciana, tudo bem? bom, super obrigada aí pelo espaço, pelo tempo, né, na loucura aí. Você falou da morte do Jorginho, eu estava louca para ele voltar, mas eu vi que ele não ia voltar, enfim. Nossa, sensacional o personagem, né, do Jorginho. Queria te perguntar o seguinte, bom, eu estou adorando a novela, fiquei torcendo aqui para vocês ganharem Melhores do Ano, e a Ah, Grazi e o obrigado. Murilo tão sensacionais mesmo, e aí eu queria te perguntar como é que quando vocês fizeram a sinopse, já tinha essa coisa meio do humor da Grazi, porque eles estão com uma química incrível, não sei se foi surpreendente essa química entre os dois. E até agora tem a história lá do Joaquim de Mordomo. Aí eu até comentei com meu marido, acho que isso aqui surgiu depois, isso aqui acho que não estava na sinopse original. E o núcleo de humor da novela acabou que meio que ficou meio um pouco de lado e virou um pouco esse núcleo, né? O principal ali. Queria que você comentasse um pouquinho. Obrigada. Obrigado você por estar aqui participando e obrigado pela audiência lá na novela também. Olha, o Agnaldo, ele tem um ritual, ou na verdade não é um ritual, ele tem um método que é toda novela dele, ele nem é muito favorável a essa coisa de núcleo de humor. E é uma coisa que eu sou um discípulo dele e eu acho também isso, porque eu nunca fui muito de rir de comédia rasgada, sabe? Eu sempre fui mais de rir de comédia que os personagens trazem ali uma coisa, um toque, uma sutileza de comédia. E aí, ele sempre cria, ele fala, ó, é uma vilã, mas ela tem comédia. Então, você vê a Nazaré Tedesco, que é um símbolo representa as vilãs do Agnaldo. Ela tem, né, porque ela está aí até hoje, então ela tem esse humor. E ninguém passa pano, para usar uma expressão utilizada hoje no Brasil, ninguém passa pano para as maldades da Arminda, por exemplo. Todo mundo sabe que o que ela faz é abominável, né? Ninguém aprova aquilo. Mas você ri dela, né? Você ri dela. Então, quando ela se junta com outro vilão, e principalmente nas relações entre os dois, então, ali não tem que ter o peso do drama, do dramalhão. Eles são bandidos e eles estão na bandidagem juntos. Então, nos momentos que eles estão juntos, aqueles momentos são os momentos que você pode rir deles, entendeu? E aí o Agnaldo tem isso, tanto que e não funcionou muito bem, né, o nosso núcleo de humor. E você falou disso aí. Mas eu acho que todo personagem tem humor. Você vê o núcleo da delegacia. Eles estão ali trabalhando contra o crime, correndo atrás dos bandidos, dos criminosos, mas você ri com eles, tem uma leveza ali dentro. Então, eu acho que essa é a lição meio que o Agnaldo passa, né? Quer passar, é a mensagem que ele quer passar. E você pode rir na tragédia, pode rir na comédia, mas você não pode estar a favor do crime, da bandidagem, da corrupção. Eu acho que ele consegue passar muito bem essa mensagem. Você, como telespectadora, pode me dizer melhor se está passando isso.
Acho que ela abaixou a cabeça e disse que sim. Não, com certeza. Eu só vou fazer um comentário. Porque você ri da Arminda e do Ferretti, mas você quer que eles paguem pelo crime deles, né? Sim, não, mas é que eles estão muito bem, e ainda o Ferretti está com sotaque. Aqui eu sou de São Paulo. Ele está incrível, não sei ali foi da direção, porque a equipe toda está com sotaque bem alinhado de São Paulo, né? Mas Uhum. ele está com um negócio assim meio, não é um Faria Limer, mas é um, não sei, tá muito bom. Uma coisa meio italianada, né? O Virgílio, novela boa é essa que as pessoas nunca referem o nome do ator, estão sempre referindo o nome do personagem. Pois é, pois é. Agora, só para complementar a pergunta dela, que ela falou assim, se a gente esperava essa química, isso aí a gente nunca tem certeza. A gente sempre espera que tenha química. Porque acontece, às vezes, de uma história ser fantástica, mas na hora ali de juntar os atores, os personagens, a química não acontece, entendeu? A mágica não acontece. Então, às vezes tem isso. Mas na nossa novela, felizmente, todos os casais estão com química. Todos. É impressionante como quando a gente junta um casal improvável, a internet fala, caramba, que legal, não sei o que e tal, entendeu? Aprova, todo mundo aprova. Antes de eu passar aqui a bola para o Pedro, que vai fazer a pergunta oficial da agência, que ele sempre pergunta. Internet. Quando o Império passou, estava na televisão, a internet, a rede social não era tão pesada como é hoje, né? Ou sua relação com a TV. Já li muito sobre que as próprias novelas estão sendo escritas de maneira diferente, porque para beneficiar cortes, porque há muita gente que se alimenta das novelas sem assistir a televisão no Uhum. horário da novela, mas passa o dia inteiro nas redes sociais comentando a novela através dos cortes. Você já sente isso também? Você fala no processo de escrita? Do processo de escrita ou só da consequência da escrita? Ou seja, você Não, pensa não, em escrever? a gente tem consciência disso, de que a internet realmente é um propagador, né? Um divulgador da novela, além. E a gente sabe dos cortes. Mas a gente, desde o início, já conversou sobre isso, de que a gente não ia escrever uma novela pensando em cortes para a internet. Mas a gente sabe que tem cena que inevitavelmente vai virar isso, entendeu? Então, eu acho que até no processo da hora das gravações, os próprios diretores, isso é uma impressão minha, tá? Ninguém nunca me falou isso. Eles gravam num tempo que possa permitir que haja um corte para a internet, um recorte para a internet. Entendeu? Mas a gente escrevendo, a gente não. Para você ter ideia de que a gente não pensa muito nisso, mesmo sabendo o que vai acontecer, é Senhora do Destino. A Nazaré está até hoje com cortes na internet. No E mundo naquela, inteiro. No mundo no mundo inteiro. inteiro. E naquela época não havia esse pensamento, vamos fazer para virar meme na internet. Entendeu? Não tinha. Então, o processo de trabalho ainda com o Agnaldo é esse mesmo, de a gente primeiro pensa na cena, na estrutura dramática, e depois, se rolar, vai, entendeu? Mas, assim, a gente põe a Arminda dançando, por exemplo. A gente já colocou a Maria Marta da Lília Cabral de Império dançando em cima da cama. A Nazaré dançou em cima da cama. Até hoje isso é meme, entendeu? Então a gente põe o personagem fazendo aquilo, mas não com esse pensamento, ó, isso vai virar meme. Vamos fazer isso porque vai virar meme. Até porque a gente não pode, não tem tempo para ficar pensando nisso, né? A gente tem que continuar com a história. Mas a gente fica muito feliz que vire meme, eu acho ótimo. É corte na internet, a repercussão é muito boa e a gente gosta muito. Tá bom. Pedro? Alô, alô, Júlio. Olha, queria te perguntar uma coisa. A minha pergunta vem também da internet, mais da distração que o, que o consumidor, que o espectador tem hoje em dia, não é? Tu há bocado falaste, a base é sempre o folhetim, não é? É um clássico que pode vir lá atrás. Mas a verdade é que o consumidor já não é a mesma coisa, o espectador já não é a mesma coisa. Vocês sentem isso, vocês têm sentido essa alteração e têm escrito de uma forma diferente? Na verdade, têm que ir buscar o espectador onde ele está. Ele está tão dividido, está tão concentrado no seu telemóvel, nas redes sociais. Vocês sentem essa alteração? Ou escrevem com essa diferença? Olha, a gente pensa um pouco nisso, mas isso não é uma coisa que
conduz nosso caminho na escrita da novela, tá? A gente pensa, a gente sabe que o público mudou, mas assim, a gente sabe que também tem aquele público que está ali desde antigamente acompanhando a novela. Então, eu acho que a gente não pode, de repente, mudar drasticamente a narrativa em busca de um público novo e em detrimento do público antigo que sempre acompanhou as novelas. Então, a gente consegue fazer, ou consegue não, a gente tenta fazer uma mistura desses elementos, de buscar coisas novas, pensando no público jovem, de formação de público para a novela mesmo, até porque o público jovem com essa era de celular, parar na frente da televisão é quase impossível, né? Então, mas aí a gente cria, por exemplo, a gente criou o casal, não sei se em Portugal eles chamam de Louquinha também, que eles fizeram a junção do nome da Lorena com a Juquinha, que é um casal de meninas lésbicas, e que isso ganhou o mundo, entendeu? Desde a primeira cena delas, esqueci os países agora que começaram a reproduzir os recortes de internet e tal, tanto que esse casal ganhou uma novelinha vertical, que estreia agora dia 6 de abril, entendeu? Então, esse tipo de personagem atrai esse público jovem, porque esse público jovem também tem uma cabeça mais aberta para esses movimentos do sentimento de hoje, né? Essas relações sentimentais, amorosas de hoje. O público conservador ainda não, mas a gente conseguiu construir de uma forma tão legal, assim, que todo mundo aprova o casal. Não tem aquela coisa de bater nos atores na rua, não tem essas agressões. Então, tá sendo levado com leveza e de forma como deve ser levado, como é na vida real. E aí a gente consegue, de certa forma, trazer essa inovação, esse público jovem. Eu não sei se eu te respondi, se eu respondi a sua pergunta. Vão interessando naturalmente o público jovem, ele vai seguindo. Há uma coisa curiosa também que eu tenho alguma curiosidade, que é como é que vai ser a novela daqui a 10 anos? E 10 anos parece muito tempo, mas é muito rápido e vai evoluir muita coisa, vai mexer muita coisa, de certeza. Eu sei que não dá para planear isso, mas como é que tu prevês que o público vai ser? Vai ser igual? Olha, eu acho que a novela daqui a 10 anos, ela não vai deixar de existir. Talvez ela tenha que existir de outra forma, talvez num formato menor, talvez num formato. Mas, assim, até que esse jovem de hoje vire um sexagenário, eu acho que a novela ainda vai existir, porque o jovem de hoje ainda tem o pai e a mãe de 40 anos que ainda vai viver 30 anos. Então, eu acho que pelo menos nos próximos 30 anos, a novela, como melodrama, como folhetim, ainda vai. Porque eu acho que o que importa é a emoção que a novela traz. E as emoções não terminam com a geração passada. As emoções estão também na geração nova, né? A geração nova tem as mesmas emoções de qualquer pessoa, seja um centenário, seja, enfim. Então, eu acho que se a gente souber explorar as emoções da forma certa para cada público, para o público novo que vai chegando, a gente consegue tocar o coração deles também. Obrigado por ter perguntado. Pedro, tem uma pergunta aqui que a Cíntia não pode abrir a câmera, mas pediu para perguntar aqui. Sobre as homenagens que Três Graças faz a diversas outras novelas e personagens de essas outras novelas. Como é que isso é pensado, como é que isso foi pensado e como é que vocês fazem para inserir? E no final ela agradece 3 vezes pelo prazer de toda noite ver uma novela tão boa. Ah, obrigado, obrigado. Como é o nome dela? Cíntia. Cíntia Cíntia, Marcuri. obrigado, tá, Cíntia? Cíntia, olha, uma curiosidade, a gente não pensa na hora de fazer as homenagens. A gente está escrevendo a cena e ela vem. Um dia desses eu escrevi uma cena que é a Morena, que é a garota de programa que agora está com o delegado, ela chega na exposição, né, vai ter a exposição lá do Bagdá, onde rola toda a confusão com a escultura, na galeria do Casper, e ela entra pela porta da frente como convidada, e ela fala, obrigado, Tieta do Agreste, por ter pavimentado esse caminho. Porque Tieta foi lá, né, uma mulher que foi dona de bordel e tal, foi cafetina, enfim. E aí essas coisas de homenagem chegam no próprio momento da escrita da cena, sabe? Tem
tem coisa que o personagem fala e ele Mas se vocês mete. têm feito sempre dentro do Agnaldo Verso, né? Ou seja, É o não veio Agnaldo ninguém de Verso, fora mas não, ainda. Não veio ninguém de fora ainda, certo? não, mas teve gente de fora. Teve, por exemplo, a Dira Paz, uma cena da Dira Paz, que é muito, viralizou na internet da novela Salve Jorge, da Glória Pérez. A Morena Em que tá ela viva? fala, Morena tá viva, Morena tá viva. E aí, depois que ela começa a tomar os remédios de verdade, que aí ela melhora, ela tem a doença, mas ela controla a doença, ela sai, começa a passear pela chacrinha, ver os amigos, aí ela fala, eu tô viva no mesmo, com a mesma, e foi filmado no mesmo, na mesma tomada que foi feita na novela Salve Jorge. Então, a gente sempre faz essa relação também. E não é só, mas a gente usa mais o Agnaldo Verso mesmo. Ok. Tá Olha, respondido, Cíntia? acho que sim. Ela, sim, ela sorriu. Acho que sim. Tá. Alguém quer fazer uma última pergunta aqui para o Vigílio? Não? Então, Oi, gostaria. opa. Boa tarde, Edson, boa tarde, Virgílio, todo mundo do chat. Virgílio, eu queria entender um pouquinho sobre como é a escrita das redenções, né? A gente tem algumas redenções acontecendo nessa novela. Acho que o Jorginho foi uma, né? Que a gente já teve um final, mas teve todo o processo de redenção. A gente está vendo o Raul também se transformando, o Leonardo passando também por esses processos de mudança. Às vezes, algumas o público abraça mais, outras passa ali meio estranho, né? Então, eu queria entender como é esse processo, como fazer essas redenções, o desafio de escrever redenções para esses personagens que têm tantas camadas ali, né? Então, essa é uma pergunta bem complicada de responder, mas eu vou tentar, tá, Jéssica? Obrigado por estar aqui com a gente. Olha, a mensagem que a gente quer passar com essa novela é que é sempre possível você. Parece coisa de coach, de clichê, sabe? Falar, mas é sempre possível você escolher o caminho do bem. Essa é uma das mensagens que a gente quer passar, porque assim, por mais que você tenha falhado, tenha errado no seu passado, você pode sempre querer buscar algo novo, diferente daquela coisa errada, torta que você fez, assim. Aí vou falar do caso específico do Jorginho agora, porque o pessoal ele foi uma redenção tão bem feita que todo mundo ficou, pô, mas mataram o Jorginho, mataram, não devia ter matado o Jorginho. Mas aí que está o pulo do gato, digamos assim, porque na sinopse já estava prevista essa morte do Jorginho. E o arco dele era um ex-bandido que manteve a Gerluce em cárcere privado, ela engravidou dele, ele não queria que ela tivesse a filha, mandou várias vezes ela tirar, ela segurou lá e não tirou. E aí ele vai preso, aí ela sai, consegue fugir dele, vai embora para outro lugar, e depois ele vai preso. Na prisão ele descobre uma doença grave, um tumor no cérebro. Ele tem as visitas do pastor. O pastor consegue fazer uma conversão dele. Ele vira um cristão, sai da cadeia com a vontade de corrigir tudo aquilo que ele fez no passado, né? E aí ele a principal coisa conseguir que a filha o reconheça como pai, apesar de tudo. Nem que a Gerluce reconheça ele, tanto que ele fala que não pede perdão para ela. Ele apenas espera que ela compreenda, né, tudo. E aí ele consegue tudo isso, e aí ele construiu esse arco dramático dele. Então, quando ele consegue aproximar da Joelle, e numa atitude extrema, que é tentar salvar a Joelle, da criminosa que vai levar o bebê dela, ele morre, a missão dele está cumprida, entendeu? Porque se a gente não mata o Jorginho, o personagem não tinha mais história. Ele cumpriu. Então, no roteiro, a gente tem isso. Quando o personagem cumpriu a sua história, cumpriu a sua missão, não tem como ele continuar. Possivelmente a gente ia receber crítica do tipo, porra, o Jorginho agora não está fazendo mais nada. Pô, o que é que não acontece mais nada com o Jorginho? Virou uma planta para fazer uma referência ao Big Brother, né? Que são as pessoas que não têm muita ação dentro da casa. Então vira isso. Então a gente tem essa coisa da construção do ar dramático do personagem. Então tem que ser cumprida, porque senão a história também não anda. Então agora tem a busca da filha, e a busca da filha vai envolver os personagens no núcleo central,
e aí que eles vão encontrar e vão ser felizes para sempre. Mas aí tem isso. E aí, essa coisa da redenção dos outros, a gente sabe que tem muito a coisa do macho tóxico, né? Muita gente vê muito na internet isso. E aí a gente está meio que redimindo esses machos, né? O Raul tem toda aquela história que a gente sabe, que não teria uma vida daquela se ele tivesse sido criado pelo pai, normalmente pelo Rogério ali, não tivesse acontecido aquilo que aconteceu com o Rogério. Então, mas eu gosto dessa coisa do público ficar nessa, né? Que legal. Ou outros falam, pô, não é possível, vai redimir e tal. Eu acho que quando a gente consegue mexer com o público, mesmo fazendo uma coisa que vá contra aquilo que o público quer, eu acho que é legal, porque aí, de certa forma, você mexeu com as emoções. E essa é a proposta de uma novela, de uma obra audiovisual, mexer com emoções, né? Tá respondido, Jéssica? Acho que sim. Tá super respondido. Obrigada, Virgílio. Valeu, nada. Quantos personagens tem Três Graças, Virgílio? Cara, de cabeça eu não vou saber dizer, mas deve ter entre 35 e 40. Que é um volume até razoável. Tem novela que tem Razoável. 90, né? Tem 90, Ah, né? não, cara, não é possível. A gente com mais de 40 não tem como fazer. Aí é aquilo é uma coisa que eu falei lá no começo. Toda a história tem que convergir para a trama principal. Então, se você coloca 60, 70 personagens, você acaba criando novelinhas separadas que não que não estão ligadas à trama principal. Então, se você observar Três Graças, todos os personagens estão ligados. Embora tenham histórias próprias, eles estão interligados. Por exemplo, a Lorena e a Juquinha. Elas têm a história delas, do romance lésbico. Mas a Lorena é filha do vilão, que é expulsa de casa por ele, porque ela também é contra o esquema de corrupção dele. E tem a Juquinha, que é uma policial que investiga esse cara que supostamente é o sogro dela. Então, todos estão interligados, os núcleos estão interligados. Então, se você coloca 90 personagens, você vai ter que fazer novelinhas separadas paralelamente, entendeu? Ou pôr de vez em quando um personagem na geladeira, né? Ou então isso, e aí você não, você contraria o ator, coitado, porque ele foi chamado e aí acaba não tendo. E a gente tem uma coisa que a gente faz, que é assim, a gente não consegue dar destaque o tempo inteiro para todos os personagens, mas a gente dá um momento para o personagem brincar. A gente fala brincar entre aspas, brilhar, né? Então, se você observar em Três Graças, todos os personagens, dos menores aos maiores, tem ali um momento deles assim na trama. Ok. Então vamos devolver o autor aos seus 35 personagens. Tem muito capítulo para escrever ainda antes de terminar essa história. Foi um prazer muito grande ter você conosco aqui. Palmas agora virtuais para. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com você. Eu ficaria aqui, se não tivesse capítulo para escrever, a tarde inteira conversando. Muito Foi, bom. foi muito Obrigado bom. a todos que participaram, a Jéssica, o Gustavo, os outros que eu esqueci o nome, o português também, que eu não agradeci a ele antes de Pedro. falar com ele. Mas muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não sei se vocês são da área do roteiro, ou se pretendem ser. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a minha experiência aqui, que não é longa, mas já tem alguma bagagenzinha, então espero que tenha colaborado aí. Obrigado, viu, Já Edson? tem o Melhores do Ano já. Bom, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê em outra novela aí, com certeza. Tá bom, Virgílio? Tá beleza, tá beleza. Muito obrigado, Obrigado. viu? Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Um abraço.